Olá! Dando sequência nas nossas aulas sobre perspectiva isométrica, hoje vai ser inserido um novo conteúdo que se trata da transferência de ângulo. E o que consiste essa transferência de ângulo? Bom, dada as três vistas ortográficas de uma determinada peça, a gente consegue observar que na vista frontal possuímos três planos inclinados: esse e esse. E o que significa esse plano inclinado? Que ele não é ortogonal, ou seja, ele não possui um ângulo de 90 graus. Quando a gente tem um ângulo de 90 graus e vai construir a perspectiva isométrica, ele já sofre uma certa distorção, descontando aqueles 30 graus, né, que é a base da construção da perspectiva isométrica. Então, aquele ângulo que era de 90 graus, ele passa a ter 60, porque 90 graus seria até a base. Então, o que a gente consegue observar? Que é a primeira coisa a ser observada quando a gente fala de transferência de ângulo. Que aquele ângulo de 90 graus é explícito, né, na vista ortográfica, que é um desenho feito de um determinado objeto em verdadeira grandeza, quando a gente já passa ele para a perspectiva isométrica, já existe uma certa distorção da realidade, né? Porque quando a gente executa conforme as vistas ortográficas. A visualização tridimensional, ela contribui para a gente compreender a peça como um todo, os recortes, os encaixes, etc. Então, é um desenho, né, que auxilia o outro em termos de visualização. Pois bem, se a gente entende que aquele ângulo de 90 graus, quando transferido para a perspectiva isométrica, já passa a ter uma outra angulação, e não necessariamente todos os ângulos vão ter 60 graus, muito pelo contrário, o ângulo oposto 60. Mas agora os outros dois, que também são de 90 graus, vão possuir 120, se a gente fizer aquela regra da soma dos ângulos internos de um quadrilátero ser 360 graus. Então, a gente descobre que dois desses ângulos vai ficar de 90, vai se transformar em ângulos de 60 e os outros dois vão se transformar em ângulos de 120 graus. Essa é a primeira premissa. Dando continuidade, existem duas formas da gente executar a transferência de ângulo de uma vista ortográfica para perspectiva isométrica. A primeira delas seria, dada as coordenadas, né, digamos assim, desse plano inclinado, a gente tendo a distância entre a extremidade, né, e o ponto mais alto, no caso aqui desse plano inclinado, a gente tem essa coordenada, né, essa distância em linha reta, em termos de comprimento, e também essa distância em linha reta em termos de altura. Então, quando a gente faz a execução 50 sobe 40, é só ligar esses pontos. Nesse caso aqui, a gente já tem uma outra forma de construção de ângulo, que é dada pelas cotas de 70, a distância entre a extremidade da peça e o vértice do ângulo, e a altura em que esse plano inclinado vai chegar, aqui é de 14, nesse caso dessa peça aqui. Agora, como que a gente faz essa transferência de 70 graus para cá? Como que eu vou descobrir quanto que esse 70 graus vai se comportar para um lado e para o outro? É uma construção básica em que a gente vai dispor de uma ferramenta auxiliar, que é a construção de um triângulo com esse ângulo aqui e um ângulo reto, já que o ângulo reto de 90 graus a gente sabe transportar para cá, então a gente vai construir um triângulo retângulo com esse ângulo aqui e depois fazer a transferência através das medidas de base e altura desse triângulo com um ângulo interno de 70 graus. E isso será feito tanto para um lado quanto para o outro, para um lado e para o outro. Como a gente tem a localização a partir da cota de 30 e na sequência 20 do vértice desses dois ângulos, a gente vai conseguir fazer facilmente essa transferência. E como que ela vai se dar? Como eu disse para vocês, inicialmente, aqui já tem a peça concluída. Inicialmente, antes da construção, né, completa da perspectiva isométrica, toda essa parte de cima, digamos assim, né, da peça, vou aproximar,
toda essa parte aqui da vista frontal, né, essa parte superior da peça, esse recorte, esse próprio plano inclinado e essa base, sem considerar essa parte da construção do ângulo, a gente consegue fazer através das medidas que foram dadas pela perspectiva isométrica. Quando chega na execução desse ângulo de 70 graus, a gente já tem uma nova condição, que é, eu tenho o ângulo que foi solicitado, eu tenho a distância entre a extremidade e o vértice e tenho a altura desse plano inclinado. Então, o que eu vou fazer? Primeiro, vou traçar uma linha de base, achar uma determinada origem e, utilizando o transferidor, alinhando o vértice, né? Essa linha aqui que a gente chama de linha de fé e a linha da base aqui do transferidor, eu vou medir esse ângulo de 70 graus, tá aqui. Então, fazendo esse alinhamento e depois um tamanho qualquer, esse triângulo ele pode ser configurado de qualquer tamanho, porque existe aquela regrinha lá das semelhanças de triângulos, né, que vocês já devem ter visto na matemática. Se a gente tem os ângulos internos, né, de um determinado triângulo iguais, a proporção entre base e altura vai sempre se manter a mesma. Esse desenho aqui de um triângulo é uma forma auxiliar para a construção desse transporte, né, digamos assim, dessa transferência do ângulo de 70 graus para cá. Então, depois que eu construir o ângulo de 70 e o ângulo de 90, fechou aqui um determinado triângulo, em que eu tenho aqui em vermelhinho a base e aqui em rosa a altura desse triângulo. E como que eu vou fazer o transporte para cá? Bom, o meu desenho ele foi iniciado através dessa reta que a gente viu que a cota era de 30, tá aqui o meu primeiro vértice, depois foi dada a distância de 20, tá aqui o meu segundo vértice. A partir do vértice, eu vou fazer a transferência de B e A, tanto para um lado quanto para o outro, em que eu acho aqui, ó, B. E como que eu vou saber a medida de B? É muito simples, é só pegar o escalímetro e fazer a medida aqui. Através do escalímetro, eu achei que a base desse meu triângulo auxiliar foi 9 milímetros e a altura aqui, 25 milímetros. Então, eu vou colocar aqui 9, marquei. Subo em linha reta, paralela àquele eixo, né, vertical, 25, achei o ponto e vou ligar. Nesse sentido, eu consegui achar a angulação para poder delimitar até uma certa altura. Porque esse triângulo, ele ficou, digamos assim, maior, né? Ele passou da altura, ele tá com 25 milímetros e eu quero apenas que essa inclinação vá a uma altura de 14. Então, a hora que chegar a 14 aqui, eu alinho e depois eu posso apagar todo esse processo de construção. Nesse outro lado aqui foi feita a mesma coisa. Eu coloquei 9 milímetros, que foi o que a gente achou de medida aqui na base, a altura 25 e depois o alinhamento do ângulo. Então, vocês conseguem observar que houve já uma diferença aqui desse ângulo que é mais fechadinho e esse da ângulo aqui que é mais aberto, digamos assim, né? Então, a mesma situação, alinhado aqui a altura dos 14, eu vou parar a minha angulação. Todo esse processo aqui são linhas de construção, elas devem ser feitas de forma mais clara possível para depois serem apagadas e ficar finalmente somente o desenho da perspectiva isométrica e da transferência de ângulo. Então, o que é importante ficar claro? O ângulo, né, independente de qual seja ele, quando a gente faz a perspectiva isométrica, ele já tem uma distorção natural, né? Pelo caráter da perspectiva isométrica, já iniciar com esse pontapé aqui desse desconto de 30 graus, tanto de um lado quanto de outro. E aí, logo, todos os ângulos, né, que vão estar explícitos aqui na vista ortográfica, no projeto, digamos assim, quando a gente faz a perspectiva, todos eles vão sofrer essa distorção. E quando a gente tem a necessidade de fazer essa transferência de ângulo, quando que isso vai acontecer? Quando a gente tiver essa situação aqui, está especificado o valor do ângulo, a distância entre o vértice, né, do ângulo e até a extremidade da peça e a altura que a gente deseja do plano inclinado.
Nessas condições, a gente cria, então, um triângulo retângulo com 70, 90 e o outro ângulo que sobrar, que vai ser o complementar, né? E nesse sentido, a gente traz esse triângulozinho aqui, é como se a gente pegasse essa forma geométrica, assim como a gente pega todos os elementos das vistas e transporta para cá, agora a gente vai transportar esse triângulozinho que vai ser a ferramenta auxiliar na construção do ângulo. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa é só me procurarem, né? Deixe uma dúvida aqui que eu tento esclarecer. Obrigada, valeu!